Um sobrinho extremamente ambicioso odeia o próprio tio rico. Uhum, o clássico enredo de novela. Exato. E ele quer a herança a todo custo, né? Só que, sem coragem para um ato de violência direta, ele bola um plano que julga ser perfeito. Ele começa a comprar passagens de avião para esse tio, certo? Isso. Compra uma passagem de avião para o tio toda semana, sempre para os destinos mais distantes possíveis. E ele reza, torce ardentemente com todas as forças para que o avião caia. E, como a gente sabe, um belo dia a fatalidade acontece. Sim. A aeronave sofre uma pane, cai e o tio morre. E aí a pergunta imediata que surge na cabeça de quem está ouvindo esse sobrinho é um assassino aos olhos da lei? Olha, pela lógica do senso comum, muita gente gritaria que sim, na hora, já que a intenção dele era exatamente a morte do tio e ele até forneceu o meio para o tio estar naquele voo. Pois é. Mas, para o direito penal moderno, a resposta é um sonoro não. O fato é atípico. Ele não cometeu crime algum. Certo, vamos desempacotar tudo isso. Porque, para quem nos ouve, especialmente para quem tem a árdua missão de enfrentar provas rigorosas, bancas de concursos e a prova da ordem, a nossa análise de hoje vai mergulhar fundo nisso. Com certeza. É uma jornada em tanto. Vamos destrinchar a teoria do crime, focando muito no fato típico e na tipicidade. E a nossa missão aqui não é apenas listar teorias soltas, sabe? É entender o porquê. Isso, entender por que uma teoria precisou destruir a anterior para que o direito penal fizesse sentido na prática. É o caminho perfeito. Porque o direito penal não é uma ciência exata de laboratório. Nem um pouco. Pensa em uma mesma ação física, tipo um corte de bisturi. Pode ser uma cirurgia salvadora, pode ser um crime de lesão corporal ou até um homicídio. O que muda a etiqueta final daquela ação são conceitos que levaram mais de um século para serem refinados. E para quem estuda essas engrenagens pesadas para provas, o ponto de partida absoluto é a estrutura básica, né? Exato. Na teoria analítica moderna, o crime é um bloco com 4 predicados sequenciais: conduta, tipicidade, ilicitude e culpabilidade. Eu sempre acho muito útil visualizar isso como uma fileira de 4 dominós gigantes. É uma ótima analogia. Porque se a primeira peça, que é a conduta, não cair, As outras 3 ficam lá intactas. O processo simplesmente para ali. Não tem crime. só que não é qualquer movimento muscular que a lei considera como conduta. Não, de jeito nenhum. Para o direito penal, a conduta exige consciência e vontade. Imaginemos um motorista parado corretamente na faixa de pedestres. Esperando o sinal. Isso. De repente, um caminhão sem freio bate violentamente na traseira dele. O impacto empurra o carro da frente e esse carro acaba atropelando um pedestre. Uma tragédia. Mas o motorista da frente realizou um movimento físico que gerou lesão, não foi? Fisicamente, sim. Mas ele teve conduta penalmente relevante? Não. Faltou a vontade. Foi só física, né? Totalmente mecânico. Houve uma coação física irresistível. Como não há conduta voluntária, o primeiro dominó nem se mexe. O fato é atípico logo na largada. Mas a ciência jurídica nem sempre teve essa clareza cirúrgica, né? Nossa, longe disso. Se a gente voltar até o final do século XIX, antes de 1906, tentar definir o que era crime e o que era o tipo penal parecia ser uma verdadeira bagunça conceitual. Era um caos absoluto. Autores clássicos, italianos, alemães, eles tinham ideias brilhantes, mas eram muito fragmentadas, sabe? Faltava um fio condutor. Exato. O termo alemão para tipo penal, o Tatbestand, não tinha o significado técnico rigoroso de hoje. Eles usavam de qualquer jeito. Basicamente, era usado de forma bem confusa. Às vezes a doutrina usava a palavra para se referir ao crime inteiro. Nossa. E em outros momentos confundiam o tipo com corpus delicti, que é a materialidade do crime lá no processo penal. Tipo a arma do crime, o corpo da vítima, o laudo. Isso. O tipo penal ainda não servia como uma fronteira, um delimitador claro do que o Estado podia ou não punir. E é aí que entra a necessidade urgente de botar ordem na casa. O que nos leva ao ano de 1906. Um ano marcante.
quando um estudioso chamado Ernst von Belling publica uma obra que muda as regras do jogo e inaugura o causalismo. Ele transforma o tipo penal em uma espécie de escudo protetor, né? A Revolução de Belling é o grande divisor de águas. Ele tira o tipo penal dessa nuvem de confusão e diz o seguinte: o tipo é um modelo legal puramente descritivo que delimita o crime. É o nascimento da função de garantia. Perfeito. É exatamente por isso que Franz von Liszt, que era um gigante na época do Belling, cunhou aquela frase famosa de que o Código Penal é a carta magna do criminoso. Uma frase forte, mas muito real para o direito de defesa. Sim, porque significa que o Estado, com todo o seu poder esmagador de prender e punir, só pode agir se a conduta do cidadão se encaixar milimetricamente no texto frio da lei. Se não está escrito com todas as letras, não é crime. Exatamente. O causalismo foi essencial para essa segurança jurídica inicial. Só que tem um porém aí, né? O causalismo, por ser filho de uma época muito influenciada pelas ciências naturais e pela física pura, via a conduta humana de uma forma muito mecanicista. Muito engessada. Para o Belling, o tipo penal era algo estritamente objetivo e, acima de tudo, avalorado, ou seja, neutro. Uhum. É como se a tipicidade fosse uma câmera de segurança de teto em uma loja de conveniência. Como assim? A câmera não julga a alma humana, sabe? Ela apenas grava a imagem fria de uma mão pegando um objeto da prateleira e colocando no bolso. Essa é uma excelente forma de visualizar. Para o causalismo de Belling, a tipicidade era puramente formal. Se a ação física bate com o texto da lei, pronto, o tipo está preenchido. O problema é que a gente não é robô, e o direito lida com valores humanos o tempo todo. A neutralidade absoluta se mostrou meio insustentável na prática dos tribunais. Sim, porque uma câmera de segurança não consegue dizer se a mão que pegou a caneta é de um ladrão cometendo um furto real Ou se é apenas um colega pegando a caneta emprestada por 5 segundos para assinar uma lista de presença. com a intenção clara de devolver logo em seguida. A ação física ali na fita cassete é idêntica. Idêntica. E é por essa falha óbvia, por essa limitação da lente da câmera, que o neocantismo precisou entrar em cena logo depois para ajustar tudo. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Como eles fizeram esse ajuste? O neocantismo surge e meio que diz, olha, a câmera de Belling é ótima, mas precisamos de um juiz assistindo a fita para analisar o contexto. Ah, faz sentido. Os teóricos neocantianos mantêm a ideia de que o tipo é essencialmente descritivo, sim, mas admitem que, excepcionalmente, o tipo penal possui elementos subjetivos e normativos. Eles quebram a regra da neutralidade total. Exato, eles percebem que é impossível definir o crime de furto sem olhar para o ânimos, a intenção de se apropriar definitivamente da coisa. O colega da lista de presença não tem o dolo de furtar. E os elementos normativos entram naquelas palavras da lei que exigem um juízo de valor, né? Um dicionário cultural que a câmera cega simplesmente não tem. Perfeito. Quer um exemplo clássico de prova? Manda. O crime de peculato exige que a pessoa seja funcionário público. O crime de furto diz que a coisa deve ser alheia. E o que é alheio? O que define um funcionário público na prática? Isso exige valoração, exige interpretação jurídica, não apenas observação física de um movimento. É com o neocantismo, então, que começa a se desenhar a diferença crucial entre tipicidade formal e tipicidade material. Uma diferença que, convenhamos, derruba muito candidato até hoje. Demais. E é simples, se a gente parar para pensar. O enquadramento formal é a subsunção fria. Pegar uma folha de papel timbrado da repartição e levar para casa, preencha a letra da lei do crime de peculato ou furto. Formalmente é crime. Mas, materialmente... Materialmente, a lesão ao patrimônio do Estado é tão ínfima, tão insignificante que não há a chamada tipicidade material. O princípio da insignificância atua aí. O fato se torna atípico pela falta de relevância. Mas aqui eu vou propor um desafio lógico, fazendo meio que o papel do advogado do diabo. Vamos lá. Se o neocantismo já tinha percebido que a intenção era importante, tipo, exigindo a vontade de se apropriar no furto, por que o sistema ainda estava quebrado? Ah, como assim? Porque, lá na década de 1930, o Hans Welzel precisou criar o finalismo e revolucionar tudo de novo. Excelente pergunta.
porque o neokantismo fez, digamos assim, um puxadinho na teoria, mas não reformou a estrutura principal. Eles só remendaram o telhado. Exato. Eles admitiam intenções excepcionais no tipo penal, mas a regra geral do dolo e da culpa continuava guardada lá no último dominó, na culpabilidade. Longe da ação inicial. Isso. A ação humana principal ainda era vista como um processo causal cego. Welsel olha para isso e aponta um erro filosófico gravíssimo. Que nenhuma ação humana é cega. Nenhuma. O ser humano é finalista por natureza. Quando alguém atira uma pedra, joga um carro contra o muro ou assina um contrato, existe uma finalidade ditando aquela conduta desde o primeiro milissegundo. Mas mudar o dolo de lugar, tirando lá do final e colocando na conduta, não parece só um preciosismo acadêmico do Welsel? Qual é o impacto prático disso num julgamento real? O que é fascinante aqui é como isso resolve o problema do crime tentado. A tentativa era o calcanhar de Aquiles das teorias anteriores. Verdade. Como punir o que não deu certo? Pensa só. Um sujeito aponta uma arma para o inimigo. Aperta o gatilho. Mas a arma falha. Ou a polícia chega a tempo e bate na mão dele e o tiro pega na parede. A vítima sai ilesa sem um arranhão. Fisicamente, qual foi o resultado no mundo? Um buraco na parede. Dano ao patrimônio, no máximo. E se o dolo de matar só pudesse ser avaliado lá no final da análise, na culpabilidade, como um juiz puniria essa pessoa por tentativa de homicídio se a ação física pura não causou morte alguma? Brilhante. Sobre a ótica antiga, o juiz ficaria paralisado logo no primeiro dominó. Ele diria, bom, não tem cadáver, a lei exige matar alguém, então não tem fato típico. Exato. Welsel resolve esse abismo lógico trazendo o dolo e a culpa para dentro do primeiro elemento, a conduta típica. Nasce o injusto pessoal. A ação não é mais um evento cego na natureza. A lei passa a reconhecer que o atirador já tinha a intenção direcionada para a morte desde o momento em que sacou a arma. O resultado morte só não ocorreu por circunstâncias alheias, mas o dolo já estava na conduta. E isso permite punir a tentativa com perfeição. Com precisão cirúrgica. E colocar o dolo e a culpa dentro da conduta típica também tem um efeito colateral formidável que cai frequentemente em questões de direito penal, que é a proibição da responsabilidade penal objetiva. Ah, o famoso artigo 19 do Código Penal? Exato. A lei é clara ao dizer que, pelo resultado que agrava a pena, o agente só responde se o causou ao menos culposamente. Para quem está anotando, isso é essencial. Imagina uma briga boba na rua. Uma pessoa dá um empurrão na outra. Um empurrão leve. Isso, só com dolo de afastar, uma contravenção de vias de fato. A pessoa tropeça e cai sentada, encostada no tronco de uma árvore. E aí, o inesperado. Nesse exato segundo, um raio cai na árvore, o galho quebra, atinge a cabeça da pessoa e ela morre. Pela física nua e crua. Se não houvesse o empurrão, ela não estaria debaixo daquela árvore naquele milissegundo. O empurrão é a causa física da morte. Sim, causa física é. Mas, sob a lente do finalismo do Welsel, nós olhamos para a finalidade da conduta. Quem empurrou tinha dolo de matar? Não. Tinha dolo de lesionar gravemente? Também não. E tinha como prever que um raio ia cair exatamente ali? Óbvio que não. Logo, não tem culpa, não tem negligência ou imprudência. Como não há dolo nem culpa amarrados ao resultado morte, o agente não responde por homicídio. O dolo e a culpa na base da conduta blindam o cidadão de responder por um infortúnio cósmico imprevisível. É uma blindagem fundamental para a justiça não virar vingança cega. Mas o direito é uma ciência viva, né? O finalismo de Welsel não foi o fim da linha. Longe disso. Ele resolveu a intenção, mas deixou um ponto cego imenso sobre como a gente lida com a vida em sociedade. O que nos faz avançar algumas décadas, chegando aos anos 70 com o funcionalismo de Klaus Roxin e Gunther Jacobs. E é aqui que entra aquela teoria super temida por muitos estudantes, a teoria da imputação objetiva. O terror das provas discursivas. Para consertar aqueles casos em que há causalidade física, há até mesmo o dolo, a intenção, mas punir a pessoa seria um absurdo sociológico. Como assim?
O funcionalismo estabelece que não basta o sujeito ter intenção e existir um elo físico. A conduta precisa criar ou incrementar um risco não permitido, e esse risco proibido precisa se materializar no resultado final. Ah, é aqui que voltamos ao sobrinho diabólico da nossa abertura. Ele mesmo. O sobrinho que compra passagens de avião rezando pro tio rico morrer. Tem causalidade física, porque sem a passagem comprada o tio não embarcaria. E tem dolo, porque o sobrinho confessou que queria a morte e planejou isso. O Elzel teria um problema com esse caso, porque a ação finalista era matar. Seria um problemão. Mas o funcionalismo resolve de forma muito elegante. Roxin e Jacobs diriam, olha, comprar uma passagem de avião comercial e embarcar é um risco. Sim, mas é um risco inerente à evolução humana. Um risco socialmente aceito. Um risco permitido, chancelado pelo Estado. O direito penal não pode proibir comportamentos que a própria sociedade considera normais e até úteis. O sobrinho não entrou no hangar de madrugada e sabotou a turbina. Exato. Ele praticou uma conduta fomentada pela sociedade. A criação de um risco permitido nunca realiza o tipo penal. O fato é objetivamente atípico. Não importa a intenção perversa que ele nutria em segredo. É genial. O direito pune condutas que quebram as regras do jogo social, não os desejos sombrios da nossa mente, desde que a conduta em si seja lícita. É um filtro de bom senso gigantesco. Um filtro indispensável. E já que estamos falando sobre essas fronteiras do que a sociedade aceita ou não, a gente precisa entrar com precisão em dois conceitos que vivem sendo confundidos em provas. Tipo e tipicidade. Isso. E aliada a isso, a teoria da adequação social. É crucial não confundir a terminologia. O tipo é o molde, é a forma abstrata desenhada lá na legislação. O artigo 121, matar alguém, é o tipo. É papel com tinta. É a teoria. A tipicidade é o fenômeno do mundo real. É a subsunção. É quando pegamos a conduta de carne e osso de um ser humano e verificamos que ela se encaixa, como uma luva, naquele molde de papel. O molde de um lado e o encaixe perfeito do outro. Isso mesmo. E é no processo de avaliar esse encaixe que o Edsel também nos deixou um legado importante, a teoria da adequação social. Porque tem conduta que se encaixa perfeitamente no molde de papel, mas punir seria um contrassenso, né? Com certeza. Basta observar esportes de contato intenso, tipo o futebol profissional e principalmente o boxe. O boxe é o exemplo perfeito. Quando um lutador acerta um cruzado no rosto do adversário, causando um corte e muito sangramento, a câmera de segurança da lei grita na hora. Artigo 129. Ofender a integridade corporal de outrem. A tipicidade formal é inegável ali. Formalmente, temos um crime de lesão corporal gravíssima até, dependendo do estrago. Mas a gente não vê viaturas da polícia invadindo os ringues para prender os atletas em flagrante. Por quê? Porque a teoria da adequação social age como um neutralizador da tipicidade material. A sociedade, através das suas entidades e do Estado, fomenta e aprova a prática de esportes regulamentados. Então, se a conduta ocorrer dentro das regras estipuladas daquele esporte, ela é socialmente adequada e, portanto, esvazia-se a tipicidade material. O fato é atípico. Mas, e quando a conduta rasga as regras da própria adequação social? Aí a história muda. Tem algum caso em mente? Quem acompanha a história do esporte lembra bem daquele fatídico combate em que o Mike Tyson, num momento de total descontrole, mordeu e arrancou um pedaço da orelha do Evander Holyfield. A adequação social cobre isso? De forma alguma. A exclusão da tipicidade só se sustenta enquanto a conduta não extrapola os riscos inerentes à prática regular. O boxe é sobre golpear com luvas, não sobre canibalismo, né? Pois é. A partir do momento em que a conduta de arrancar a orelha quebra grosseiramente as regras do esporte, a proteção da adequação social evapora na hora. Aquela lesão volta a ser plenamente típica. Tanto formal quanto material. Exatamente. Ampliando um pouco mais essa visão macro de como o sistema jurídico precisa ter coerência, a gente chega a uma teoria que é queridinha das bancas mais complexas. A tipicidade conglobante. Esse mesmo. Cunhada pelo penalista argentino Eugênio Raul Zaffaroni. A teoria do Zaffaroni exige que a pessoa olhe para o ordenamento jurídico não como uma colcha de retalhos, mas como um globo,
um sistema totalmente unificado. Daí o nome conglobante. Isso. A tipicidade penal não pode ser só ler um artigo isolado do Código. Ela é a soma da tipicidade legal, que é a formal, mais a tipicidade conglobante. A lógica dele é implacável, sabe? O Estado não pode sofrer de esquizofrenia. Basicamente isso. O Estado não pode exigir ou fomentar uma conduta numa ponta do direito e punir essa mesmíssima conduta com cadeia na outra ponta. Fica muito nítido se a gente pensar no oficial de justiça que recebe um mandado para fazer uma reintegração de posse. Ele precisa arrombar a porta e tirar os moradores à força. Ou policial militar que, sob o dever legal, prende um criminoso em flagrante botando algemas e privando o sujeito de liberdade. Pela visão tradicional, majoritária no Brasil, a conduta desse policial é um fato típico de sequestro e cárcere privado, artigo 148, né? Pela visão tradicional, sim. A ação preenche o tipo formal e material. O policial só não é condenado porque aplica-se um excludente de licitude, lá no segundo dominó da teoria do crime. O famoso estrito cumprimento do dever legal. O fato é típico, mas é justificado. Só que o Zaffaroni acha esse caminho tradicional um absurdo lógico. Total. Para o Zaffaroni, dizer que um fato ordenado pelo Estado é um fato típico é uma contradição. Se a lei obriga o policial a prender, a norma não pode proibir a prisão ao mesmo tempo. É bater de frente com a própria regra. Então, para a tipicidade conglobante, essa conduta não cai lá na excludente de ilicitude. Ela morre antes, o fato já nasce atípico, por falta de tipicidade conglobante. Mas atenção aqui. Para nossa audiência que vai enfrentar provas, qual é a posição dos tribunais? Ótimo alerta. Embora brilhante e super cobrada em provas teóricas, essa tese do Zaffaroni não é a posição dominante nos tribunais superiores brasileiros, tá? STJ e STF seguem a visão tradicional de que há fato típico, sim, amparado por excludente de licitude. Excelente aviso de navegação. Então, o que tudo isso significa quando a gente precisa dissecar o interior desse molde? A anatomia interna do tipo penal para as provas. Bom, a gente já viu que o tipo tem elementos objetivos, que podem ser descritivos, como o verbo matar ou subtrair, ou normativos, que exigem valoração, como o funcionário público. E vimos que tem elementos subjetivos estruturais, que são o dolo e a culpa. Mas aqui mora uma armadilha clássica de terminologia que pega muita gente. A pegadinha do dolo específico. É essa mesma. Antigamente, muitos manuais falavam em dolo específico. Um aluno usar essa expressão numa prova oral ou discursiva hoje em dia é aceitável? Eu diria que é um risco altíssimo, quase um pecado dogmático. É um atestado de que está estudando por material desatualizado. Para a doutrina atual, não existe dolo genérico e dolo específico. Dolo é dolo. É a consciência e vontade de realizar o tipo objetivo. Ponto. Aquela finalidade extra, aquela motivação oculta que a lei exige em alguns crimes, recebeu um nome técnico rigoroso: especial fim de agir, ou elemento subjetivo especial do injusto. Quando a gente olha para o crime de extorsão mediante sequestro, no artigo 159, essa nomenclatura moderna fica perfeitamente desenhada, né? Fica claríssima. A lei diz sequestrar pessoa com o fim de obter qualquer vantagem como resgate. Qual é o dolo? O dolo é apenas a vontade consciente de privar a liberdade, o ato de sequestrar. Exato. Mas o legislador exigiu um ingrediente a mais, o especial fim de agir, que é a vontade de obter a vantagem do resgate. Esse propósito não é um tipo de dolo, é o especial fim de agir que orienta a conduta. Fantástico. Dominar isso mostra para o examinador que a pessoa tem profundidade. E para fechar esse imenso mapa lógico, qual é, afinal, o papel prático de tudo isso? A teoria aponta 3 grandes funções que justificam a existência do tipo penal. A primeira a gente já tocou brevemente, a função de garantia. A muralha intransponível entre o poder do Estado e a liberdade de quem é cidadão. É o pilar do princípio da legalidade. A história jurídica do Brasil tem um exemplo formidável sobre isso com o crime de dano. Conta essa história muito boa para ilustrar. O Código Penal previa o dano simples.
mas tinha o dano qualificado, com pena bem maior, se o prejuízo fosse contra o patrimônio da União, do Estado ou do município. Acontece que, na redação original, esqueceram de colocar a palavra Distrito Federal. E aí, quando alguém depredava um ônibus público em Brasília, o que acontecia? Os tribunais superiores, aplicando rigidamente a função de garantia, diziam: olha, nós não podemos fazer analogia para prejudicar o réu. O tipo não inclui o Distrito Federal. Se não está escrito, não é dano qualificado. E a pessoa respondia só por dano simples. A garantia de ser julgado estritamente pelo que está na lei prevaleceu sobre a falha boba do legislador. Até mudarem a lei depois, claro. A segunda função é a função selecionadora. O direito penal funciona meio que como um segurança de boate muito rigoroso. Ele não intervém em qualquer briga de trânsito banal. Isso. O tipo penal seleciona dentre o caos da vida humana apenas as condutas que ferem os bens jurídicos mais preciosos. E a terceira, que vem de Max Ernst Mayr, lá em 1915, é a função indiciadora, a famosa ratio cognoscendi. E o que é isso na prática de um processo? A função indiciadora diz que a tipicidade não é o fim da história. Ela é um forte indício de que algo ilícito aconteceu. O fato típico funciona como a fumaça, e a ilicitude seria o fogo. É a presunção indicial. Se a gente vê fumaça, tipo alguém morto com uma faca na mão de outra pessoa, a presunção é de que tem fogo, uma ação ilícita. Exato. E o papel da defesa ou da investigação é provar que aquela fumaça, na verdade, não vinha de um incêndio. Vinha de uma máquina de gelo seco de uma festa. Adoro essa analogia. Provar que havia uma excludente de ilicitude ali, como uma legítima defesa. A fumaça justificou a abertura da investigação, mas não cravou a condenação absoluta. O tipo penal dá o alarme. Ele indica a necessidade de averiguar. É uma presunção relativa muito bem pensada. Que jornada monumental nós traçamos aqui. Nossa, passamos por mais de um século de dogmática. Saímos do caos conceitual do final do século XIX, passamos pela lente mecânica do Billing, ganhamos a valoração do neocantismo. E aí colocamos a finalidade no lugar certo com o Welsel, salvando a punição da tentativa. Entendemos os freios da imputação objetiva do Hoxie, a tipicidade conglobante do Zaffaroni, a adequação social e amarramos tudo nas três funções do tipo. É muito conteúdo denso, mas muito lógico. E se conectarmos isso com a visão geral do mundo de hoje. Por favor. A gente falou muito que a adequação social e os costumes ajudam a definir o que é materialmente típico. Só que a nossa sociedade atual, hiperconectada, muda de valores em meses, não mais em séculos, né? É uma velocidade assustadora. Será que condutas de exposição na internet que hoje a gente trata como inofensivas não poderiam se tornar gravíssimos fatos típicos daqui a uns 20 anos? Ou o contrário, né? O que é rígido hoje pode se dissolver na atipicidade no futuro. A teoria do crime não é um fóssil, ela é um organismo vivo que respira os valores da nossa época. É a prova definitiva de que o direito não opera num vácuo estéril. Para nossa audiência, que encara milhares de páginas de doutrina e testes intermináveis, o segredo não é decorar quem disse o quê, mas entender o problema que cada teoria veio resolver. É o famoso entender a lógica por trás da norma. A gente garante não só a nota na prova, mas a capacidade de enxergar as molas que movem todo o sistema de justiça. Continuem questionando. Até a nossa próxima análise profunda.